Olá, meu nome é Diego Lopes, eu tenho 21 anos e eu faço parte aqui da Comunhão Cresça Shalom, também faço parte da liderança da Rede Jovem e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre atitude. Quando eu leio a Bíblia e eu começo a ler um pouco sobre a vida de alguns homens, sobre Paulo, sobre Pedro, assim, eu começo a ter um pouco de esperança no meu coração. Porque eu começo a entender que Deus ele conta com pessoas, às vezes piores do que eu, iguais a mim, às vezes até piores do que eu. Sabe, Paulo, por exemplo, ele perseguia a igreja, Paulo ele matava os cristãos, sabe? Pedro ele negou Jesus 3 vezes e isso me cria uma esperança no meu coração que Deus conta com pessoas iguais a mim, às vezes até piores do que eu. E eu fico me perguntando, existe um outro pensamento na minha cabeça que eu fico me perguntando o que muda, qual é a diferença entre, por exemplo, a minha vida e a vida de Paulo, sobre a nossa vida e a vida de Paulo, o que muda? E a única diferença que tem da nossa vida para a vida de Paulo é a nossa atitude, porque pecadores todos nós somos, sabe? Paulo ele teve uma outra atitude, Paulo ele reagiu diferente. Paulo ele falou, tudo que eu fiz, tudo que eu já fiz, eu considero como nada a fim de conhecer a Cristo. Um outro exemplo também que tem é Pedro, sabe? Pedro ele viu Jesus diante daquele barco, ele viu Jesus, era uma verdade para ele, ele reagiu diante daquilo. Se a gente olhar um pouco essa história de Pedro, que quando Jesus andou sobre as águas, existe 2 trabalhos aí, existe o nosso trabalho e o trabalho de Jesus. O trabalho de Pedro foi simplesmente sair do barco, e o trabalho de Jesus foi fazer Pedro andar sobre as águas. E é isso que a gente às vezes precisa entender, porque a gente recebe algo de Deus, a gente recebe algo da parte de Deus, e a gente simplesmente fica sentado esperando acontecer, fica sentado esperando que Deus faça tudo. Mas não é assim, porque a gente precisa entender que existe o nosso trabalho e o trabalho de Deus. Eu costumo dizer bastante para as pessoas que andam junto comigo, assim, que são mais próximas de mim, que o nosso coração ele tem que estar baseado em 2 verdades. A primeira verdade ele tem que estar baseado em gratidão por tudo que Deus é na nossa vida, por gratidão por tudo que Deus fez em nossa vida, mas também tem que estar baseado em fome por mais de Deus, por fome de Deus, por fome da coisa certa, porque eu vejo que isso não é a gente ser mal agradecido. Eu vejo que isso é ter mais interesse em Deus, querer mais de Deus. E hoje o que eu queria deixar para vocês, a dica que eu queria deixar para vocês é que a gente só vai conseguir ver a reação de Deus em nossas vidas quando a gente reagir a Ele primeiro. Deus está esperando o nosso primeiro passo, Ele está esperando aquilo que a gente pode fazer. Ele está se revelando a nós, Ele está dando algo da parte dEle para nós, agora Ele está esperando que a gente reaja a Ele, que a gente dê o primeiro passo. E a maioria das coisas que acontecem com nós hoje em dia é a gente ter medo. A gente tem medo de fazer algo para Deus, a gente entender que às vezes é um pouco vergonhoso, mas a gente precisa tirar isso do nosso coração. A gente precisa tirar isso de dentro de nós porque Deus ele não espera isso de nós. Entende? A gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter vergonha, o que a gente precisa é reagir diante da verdade, a gente precisa ter a atitude, o primeiro passo. Porque a gente só vai conseguir ver a reação de Deus, a atitude de Deus sobre as nossas vidas quando a gente reagir a Ele, quando a gente tiver a primeira atitude. E eu peço que se esse vídeo te abençoe, eu peço que você venha estar se inscrevendo no canal, que você também venha estar curtindo e compartilhando esse vídeo com seus amigos, para que o nosso canal cresça e mais pessoas sejam alcançadas. Em nome de Jesus, fique com Deus e valeu!